Boa noite, amigos. Hoje a nossa conversa é um tema que eu gosto muito, porque os temas filosóficos, eles dão bastante pano para a manga para a gente. E a doutrina espírita, ela é constituída de um tripé. Ela tem a sua parte científica, sua parte filosófica, sua parte religiosa. E quando eu falo parte, é uma maneira didática que a gente tem de dizer, porque, na verdade, esses três aspectos da doutrina espírita se relacionam entre si. Quando a gente fala filosoficamente, estamos também falando do significado religioso que esses conhecimentos são e dos embasamentos científicos que acompanham. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente está imerso nesses três movimentos, digamos assim. Então, a vontade é um tema da filosofia como um todo. Então, quando a doutrina espírita vai se referir à vontade, ela vai beber nessas fontes da filosofia tradicional que a gente conhece, mas vai dar o seu olhar, porque é o olhar espiritual que está aqui predominando nessa perspectiva. Então, quando a gente fala de vontade, para a filosofia tradicional, nós estamos falando de liberdade. E quando a doutrina espírita vai falar sobre a vontade, também é sobre a liberdade. Então, na questão 872, que é na Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos, a frase é: quem diz vontade, diz liberdade. Então, para a gente conversar sobre vontade nessa noite, eu preciso falar com vocês sobre o livre-arbítrio. Porque não é verdade que quando a gente está diante de alguém que está procrastinando, que não está fazendo as coisas, a gente diz assim: não faz porque não quer, né? Não melhora porque não quer, vai ver que gosta de ser assim. E a gente vai dizendo essas frases como se a nossa vontade, como se o nosso querer estivesse sob o domínio do pensamento tão somente. E quantas pessoas que estão mergulhadas às vezes em adoecimentos crônicos, por exemplo, uma anorexia nervosa, por exemplo, dependência química e tantas outras, dificuldades que a gente tem, e a gente fica achando que é só uma questão de querer que aquela pessoa sairia daquele lugar. Num certo sentido, sim, mas não total. Porque também é uma falta de caridade quando a gente fala isso. Não faz porque não quer, não melhora porque não quer. Quantas vezes a gente quer ser diferente, a gente quer ser melhor e a gente não consegue. A gente já sabe que fazer uma determinada dieta de algum alimento que nos faz mal nos faria tão bem e a gente ainda não consegue. E isso Paulo de Tarso já dizia. Quantas vezes o mal que ele não queria, ele repetia, e o bem que ele já conhecia de sobra, ele não conseguia sustentar. Então, a nossa grande ignorância não é na questão do saber. Isso a gente sabe muito, nós somos PhD, nós somos sabichões. A gente sabe muito. Mas uma outra coisa é que esse saber se transforme no nosso agir. Essa é a grande questão da humanidade. Imagina quantos nutricionistas têm dificuldade com a sua alimentação, quantos pneumologistas lutam com o tabagismo, não é? Então, não é verdade que o saber garante o agir. Não é verdade que se eu sei e não faço é porque eu não quero. Mas a doutrina tem uma frase que intriga a gente. É uma frase que diz assim: querer é poder. Então, com essa frase, se a gente lê essa frase solta e ela perdida assim, parece que você não faz porque você não quer, que você não sai da depressão porque você não quer, e que não dê um tanque de roupa para lavar que você não melhora. Então, quando a gente vai repetindo essas frases sem a gente poder pensar sobre elas, a gente pode correr o risco muito alto da gente não ser cristão. Porque certamente Jesus nunca disse uma frase dessa para as pessoas que tinham dificuldade de melhorar. Nós temos muita dificuldade de melhorar, muita.
Porque no nível evolutivo que a gente se encontra, nós somos muito vulneráveis moralmente, muito vulneráveis emocionalmente. Um exemplo simples que eu vou dar: nós somos muito preocupados com o que pensam a nosso respeito. Pode ser a maior mentira do mundo, mas se falou aquilo a meu respeito, eu já começo a sofrer. Então, para vocês começarem a pensar, se a gente sofre porque alguém pensa diferente de nós, porque tem um julgamento a nosso respeito que não condiz com quem eu penso que sou, se isso já traz dor, imagina tudo mais que a gente não tem condição de controlar. Queremos controlar o que os outros pensam a nosso respeito e não conseguimos controlar a nossa vontade. Então, isso quer dizer que não está sob o nosso controle no sentido técnico, cognitivo, do pensamento puro, as transformações morais que a nossa alma pede. Do ponto de vista espiritual, e mais proximamente, a benfeitora Joana de Ângeles, que nos mostra isso com muita abundância através da série psicológica, mais do que saber, o que nós mais precisamos é de curar as nossas almas. Então, nós precisamos curar as nossas almas feridas, curar os nossos corações carentes, cansados, traumatizados, porque são essas dores da alma que não permitem que a gente dê os saltos que a nossa alma poderia dar. São os nossos aprisionamentos em experiências difíceis, nessa existência ou em anteriores, que nos deixam sem fôlego, sem energia, para empreender os movimentos que a gente já se acharia capaz de empreender. E a gente mergulha muitas vezes em decepções a nosso respeito por causa disso. A gente começa a pensar, poxa, eu já podia estar tão melhor, eu já sei tanta coisa e eu ainda não estou tão melhor assim. Eu já tinha melhorado nesse assunto, estou eu de novo revivendo essas coisas. Então, o que adiantou, né, tudo que eu fiz? Então, a doutrina espírita, que é consoladora, mas ela não nos deixa ficar vítimas das nossas histórias, vai nos esclarecer o que acontece. O que acontece com a gente? Que mesmo que eu saiba o que eu preciso fazer, eu não vou. Isso nos acontece com as coisas simples. Você de manhã decide assim: bom, eu vou sentar para escrever aquele texto que eu vou apresentar no grupo de estudo de hoje à tarde. Aí acontece de tudo. Te dá dor de barriga, não sei quem te liga, você tem que ir para a feira, e você tem que arrumar não sei o quê, alguém te chama, não sei quem manda uma mensagem. Acontece um tanto de coisa e quando você vê o dia passou e você não realizou aquilo. Veja, você sabe, você queria ter preparado o estudo e quando termina o dia, você fica com mais um dia decepcionado porque você procrastinou e não fez aquilo que você queria fazer. E aí alguém de fora pode dizer: queria nada, que se você quisesse, você tinha feito. Será? Será? Será que o nosso querer tem essa potência toda? Então, para poder falar dessa potência toda, eu vou me ater ao capítulo da Lei da Liberdade, que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte das leis morais. Vocês sabem que o Livro dos Espíritos é dividido em partes, e cada parte tem uma obra aprofundada sobre ela. Essa parte aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, que aprofunda a Lei da Liberdade, que está na terceira parte. Das questões 845 a 850, é impressionante como que Kardec foi didático demais da conta nessas questões. Eu sou apaixonado por esse trecho. Então vamos conversar sobre livre-arbítrio? Porque nós estamos descobrindo que, afinal de contas, quando a gente fala de vontade, a gente está falando de liberdade. Então a gente tem que situar um pouco. Ser livre não quer dizer fazer o que quiser. Isso não é liberdade. Nós não temos esse nível evolutivo, como os espíritos de luz de alta envergadura, cuja liberdade se dá assim.
para nós, livre-arbítrio que temos, se dá num âmbito bem restrito. A gente precisa ser humilde para poder falar sobre isso. Então, quando os espíritos falam que nós somos dotados de livre-arbítrio, que a gente precisa vencer as nossas más paixões, que querer é poder e tal, eles estão dizendo o seguinte: é o livre-arbítrio que possibilita isso, mas não quer dizer que todos nós temos o mesmo grau de livre-arbítrio. Não. Nosso grau de livre-arbítrio, ele é exatamente do tamanho justo ao nosso amadurecimento. Uma criança de 5 anos não tem a mesma liberdade para agir que um jovem de 15, porque o nível de entendimento de uma criança de 5 é incomparável em relação a alguém de 15. Então, a liberdade de ação está correlato à sua idade biológica. Usando essa metáfora, nós também, enquanto espíritos imortais que somos, espíritos na faixa evolutiva que está no mundo de provas e expiações, qual é o nosso grau de livre-arbítrio? O quanto de verdade mesmo nós somos livres para agir na medida do que a gente já sabe? Cada um de nós aqui nesse salão tem um grau de liberdade diferente. É mais, na nossa própria história de vida, a gente tem graus de liberdade diferente. Uma pessoa que está vivendo, por exemplo, um trauma, passou por um acidente de carro, conseguiu sair vivo. Uma pessoa que está experienciando um trauma corporal, emocional, espiritual, de toda a ordem, seu livre-arbítrio, nesse momento, ele está em questão. O quanto aquela pessoa é livre para pegar um carro novamente e dirigir? Ela não dirige porque não quer? Ou ela não dirige porque ainda não pode? Porque ela ainda precisa caminhar algumas coisas dentro de si mesmo para poder se colocar de novo em risco. Então a gente precisa ter cuidado com o querer, com o poder, com o saber. E começar a entender que cada caso é um caso, na sua história e na história dos demais. Então Kardec faz 5 perguntas sequenciais, 845, 846, 847, 848, que ele vai perguntar: isso influencia o livre-arbítrio? E aquilo influencia o livre-arbítrio? Mas e isso aqui? Influencia? E isso aqui? Então ele está perguntando para os espíritos de luz qual é o âmbito que o livre-arbítrio se dá na nossa experiência, no nível evolutivo que a gente se encontra. E aí então, 5 perguntas, 5 itens, 5 respostas dos espíritos. Então, primeiro, campeão, que não permite que a gente tenha o livre-arbítrio 100%, é porque nós somos vulneráveis ao arrastamento das más paixões. Vulneráveis, não é vitimados, não é submetidos. Nós somos vulneráveis às más paixões. O nome já está dizendo, a paixão, a gente é apaixonado. Ainda somos criancinhas espirituais, nós somos apaixonados por muitas coisas que nos desviam do nosso projeto divino. Como nós ainda somos apaixonados, e mesmo, talvez até com pouca consciência do que são as más paixões, a gente demora, por exemplo, a entender que uma relação afetiva é tóxica. A gente precisa escutar de muitas pessoas que aquela relação é tóxica, porque a gente demora a se dar conta daquilo. E por que a gente se demora para perceber que aquela relação é tóxica? Porque nós somos muito carenciados. E quando somos muito carenciados afetivamente, a gente topa qualquer negócio. Quando a gente está com fome, tem dificuldade de descobrir se uma comida está saudável ou não. Isso também acontece com a gente afetivamente. Então, se nós temos dificuldade de perceber uma relação que nos lesa, e a nossa contribuição nessa relação, imagina, o nome disso é arrastamento das más paixões. A gente já sabe que ficar muito tempo no celular não é legal para a gente. A gente já sabe que isso retira a sua atenção de leitura de livros. A gente já sabe que isso mexe com o sono, porque informação por som e imagem ativa o nosso cérebro, superexcita o cérebro e não nos permite dormir,
com a calma que o nosso cérebro precisa para fazer os processos cerebrais necessários, produzir melatonina e outras coisas mais. E mesmo assim, a gente dorme com o celular, né? E não lemos mais. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é isso, não é uma prece. O nome disso, arrastamento das más paixões. Estou dando um exemplo bem simples. Como a gente tem dificuldade de dizer não para isso, imagina para as coisas maiores. Então, número 1, campeão, arrastamento das más paixões. Então, nosso livre-arbítrio se encontra restrito. O quanto somos livres se nós ainda nos sentimos com muita dificuldade de dizer não àquilo que me faz mal, eu sei, mas eu ainda me sinto muito atraído. Não preciso nem falar das compulsões, mais tarde eu vou falar um pouquinho delas, mas exige de nós um enorme esforço para negar, nos afastar aquilo que nos leva para um caminho que não é o que eu gostaria que fosse. Segunda pergunta de Kardec. Então, a primeira, os espíritos elencam o arrastamento das más paixões. Aí Kardec pergunta, e o corpo? O corpo é, nosso corpo físico mesmo, ele é algum tipo de restrição para o nosso livre-arbítrio? Sim, é. Um espírito fora do corpo é muito mais livre, porque a nossa densidade corporal nos limita a muitas coisas. Os espíritos até fazem uma metáfora, é como se você observasse um vidro opaco, né? Quando a gente está mergulhado na matéria, é como se a gente olhasse para o mundo através de um vidro opaco, pouca transparência. Então, a densidade corporal nos limita muito, tanto é que a gente tem o esquecimento do passado. Nós temos limites, bastante limites, porque estamos num corpo. Nós temos corpos doentes. E quando a gente sai do corpo, esses adoecimentos, muitas vezes, se destroem junto com o corpo que se desfaz. E voltamos mais livres e mais libertos, enquanto espírito, para a erraticidade. Então, arrastamento das más paixões, a densidade corporal que a gente tem. Uma outra coisa que influencia o nosso grau de livre-arbítrio são as perturbações mentais. As doenças mentais que a gente conhece, demências, mal de Alzheimer, autismo, transtornos de várias ordens, e inúmeros distúrbios neurológicos que inibem a capacidade do espírito de decidir, de pensar e de agir. O que também restringe o nosso grau de livre-arbítrio são as nossas situações sociais e culturais que a gente nasceu. O quanto a gente é livre diante dessas condições às quais a gente nasceu. Então, tudo isso é o Kardec perguntando. Então, as nossas condições socioculturais, sim, restringe bastante. Se você nasceu numa educação restritiva, o seu grau de liberdade vai estar espremido ali, você vai precisar de esforço para estendê-lo, para alargar. E é nisso que vai residir o seu amadurecimento espiritual, nesse esforço que você vai fazer de alargamento para poder agir no bem, para poder melhorar o de onde você parte. E também o nosso desenvolvimento moral, ou seja, o quanto que a gente já venceu os nossos instintos. Quanto mais mergulhado nos instintos, menor grau de livre-arbítrio, o quanto mais vencidos a gente está disso, né, maior amadurecimento. Então, gente, essas cinco influências, essas 5 participações próprias do mundo de provas e expiações, torna o âmbito do nosso livre-arbítrio muito instável. Às vezes, um desses itens nos intensifica mais, outros menos. Isso vai variar durante a nossa vida. Então, dizer simplesmente para você, você não faz porque você não quer, não está levando em conta nada do que faz parte da nossa vida humana na Terra. Quantas pessoas têm impaciência com seus idosos e não conseguem compreender que um idoso, com suas dificuldades corpóreas mesmo, de deterioração celular, de deterioração neurológica, que em muito compromete o comportamento, está ali presente.
Ele não é daquele jeito tão somente porque ele é assim. Ali há um agravamento que precisa de cuidado e de atenção e principalmente de tolerância, tanto quanto a gente tem com as crianças também. As crianças não têm autorregulação emocional e nós precisamos ter paciência com essa falta de regulação e ensinar nossas crianças no seu tempo a aprenderem a regularem o que sentem. Então gritam, berram, se desesperam com algo tão pequenininho. Então a gente vai percebendo que não somos tão livres assim como a gente gostaria. Mas isso também não quer dizer que nós não temos liberdade. Então nós somos livres, sim. Somos dotados de livre-arbítrio, sim. Mas é sempre a partir de. Quando a gente faz um planejamento reencarnatório, a gente recomeça a nossa vida aqui na Terra, nós já começamos a jornada aqui com muitos condicionantes. Mas não quer dizer que é um script que vai acontecer exatamente como a gente planejou. Os espíritos dizem que os acontecimentos da vida, eles vão acontecer também de acordo com as circunstâncias. E o que a gente traz planejado são as linhas mestras da nossa existência. E ainda digo mais, tem rotas, não existe só uma. Existem várias rotas para a gente poder chegar ao mesmo lugar. Então, o nosso planejamento, ele tem um jogo, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, de acordo com a maneira como você foi desenhando a sua vida, porque não tem só eu no meu planejamento espiritual. Tem as pessoas com as quais o meu planejamento precisa se dar. Eu preciso ser filho de alguém, irmã de alguém, mãe de alguém. Então, o meu planejamento vai se cruzar e combinar com o planejamento de muitas pessoas. Então, para tudo isso poder dar certo, vocês compreendem que eles não podem ser rígidos, esses planejamentos, precisa ter um pouco de folga, porque tem o livre-arbítrio atuando, que vai trazer, às vezes, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, e não vai se dar exatamente como a gente planejou, mas como a gente precisa que seja. Então, a vida que a gente tem não é a vida que a gente quer, nesse sentido caprichoso, mas ela é uma vida que a gente precisa, com a finalidade do amadurecimento de cada um de nós. E a gente precisa amadurecer para poder se libertar do sofrimento, porque a imaturidade nos traz enormes sofrimentos. Quanto mais imaturo, mais sofrimento. Então, quanto mais a gente se dedica ao amadurecimento, mais libertação do sofrimento vai acontecer com a gente. Então, já é hora da gente procurar alargar o âmbito da nossa liberdade. Mas para a gente poder alargar o âmbito da nossa liberdade, para que a nossa vontade seja plena, a gente precisa curar esses pontos vulneráveis da nossa alma. Então, num certo sentido, uma reencarnação, ela é um processo de caráter terapêutico para todos nós. No capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, no Evangelho, o Kardec faz um comentário super importante. Ele explicita assim, que aqui na Terra não está a humanidade inteira. Claro que não. Aqui só tem um pedacinho da humanidade. Esse pedacinho aqui é semelhante a gente pensar assim, está dentro da prisão todos os habitantes de uma cidade? Não. Embora tenha muita gente no hospital não estão todos os habitantes de uma cidade. Então, num certo sentido, Kardec está dizendo que estarmos nesse mundo de provas e expiações é como se estivéssemos num hospital, numa prisão. A gente olha para o lado, todo mundo parecido, com questões parecidas com as nossas. Então, nós todos estamos em tratamento. Estamos em processos educativos da nossa alma. Então, se nós estamos em processos curativos, educativos, não dá para a gente falar de liberdade plena. Um prisioneiro tem uma liberdade relativa. Um doente no hospital tem uma liberdade relativa. Tem liberdade, mas ela é restrita a muitas coisas e a muitas influências. Mas eu não posso me auto-justificar dizendo assim, eu não fiz melhor porque, olha só, a história reencarnatória que eu tenho. Não, eu não fiz melhor porque, olha, o arrastamento das más paixões que eu tenho, Olha, eu não fiz melhor porque, veja, olha esse corpo denso que eu tenho, como é que eu vou ser livre com um corpo desse? Então, cuidado, eu não estou dando esses
tópicos que Kardec elenca para a gente aqui nessas questões como justificativas para as nossas falhas. Mas eu estou dando esses tópicos que Kardec deu nessas questões, da 845 a 850, para a gente compreender quais os limites da ação que se dá na nossa experiência tão cotidiana e aumentar a compaixão no nosso coração pelas pessoas e por nós mesmos, quando a gente não consegue se dirigir para aquilo que a gente já sabe que é o melhor para nós e nos sentimos impedidos para tal. E aqui já vai um recado para os pais. Por isso, nós não podemos comparar os nossos filhos, nem entre eles, nem conosco, nem eles com os filhos dos outros, porque cada espírito tem uma história espiritual diferente, e o quanto eles são tomados por esses itens que Kardec elencou aqui, vai variar de pessoa para pessoa. Há pessoas que com um adoecimento físico, elas fazem verdadeiras transformações na vida. E há pessoas que com um adoecimento físico se suicidam. Quer dizer que uma pessoa vale a pena, é melhor, é boa, muito melhor do que a outra? Seria leviano a gente dizer isso. Porque senão a gente teria que dizer isso para todos os suicidas. E a gente já sabe que quem tem história de suicídio tem uma história enferma. Eu não posso comparar com as pessoas que já deram a volta por cima e fizeram diferente. Então, a gente precisa muito cuidado quando a gente olha as experiências humanas, cuidado quando você for fazer atendimento fraterno. Quem passa pela experiência do luto sabe que cada luto tem um tempo diferente, cada pessoa leva um tempo diferente para lidar com o seu luto, porque depende do nosso amadurecimento moral e das experiências que a gente teve ao longo do tempo e da nossa história como espíritos que somos. Então, falar de vontade é falar de liberdade. Tenhamos calma quando a gente fala de liberdade. Pois então, na questão 844, os Espíritos dizem, quando há liberdade, há vontade. E na 843, querer é poder. Então, queria poder juntar agora liberdade e vontade da seguinte maneira. Quando a gente fala de vontade, a gente confunde com desejo. A gente fala assim, estou com vontade de tomar sorvete. Não é dessa vontade que os Espíritos estão falando, isso é desejo. Vontade é uma faculdade do Espírito, tanto quanto o pensamento é. Então, nós pensamos e queremos 24 horas por dia, todo dia, sem parar. Nós estamos pensando e sentindo vontade de realizar sempre. Todo ser humano, toda alma, todo espírito, como vocês quiserem chamar, é dotado disto, desse impulso para o melhor, e o nome disso é vontade. E essa impulsão, ela se conecta diretamente com o sentido da vida. Isso é a vontade. Desejo não, desejo é aquela coisa que dá e passa. Desejo é muito mais restrito a um momento imediato. Desejo de dormir, desejo de comprar, desejo de viajar. São desejos, eles são de curta duração. Vontade é algo mais profundo e original da alma. Então, quando a gente está sentindo desejo de algo, desejo de dormir, desejo de comer, desejo de comprar, desejos de toda sorte, a nossa vontade, junto com o pensamento, decide se você vai cumprir esse desejo ou não. Se for um desejo que diz respeito ao arrastamento das más paixões, como é que fica? Aquele desejo é de grande intensidade e você, eu, nós, somos vulneráveis, senão não seria paixão. A nossa vontade, se ela estiver conectada com a nossa vontade de crescer, apesar daquilo me arrastar, eu consigo dizer não. Por isso que os Espíritos dizem aqui, na questão 845, que todo arrastamento para nós, no nosso nível evolutivo, não é irresistível. Ou seja, temos a possibilidade de dizer não. Mas o quanto a gente vai conseguir dizer não, quantas vezes vamos dizer não, depende do que está acontecendo com a gente. Se forem aqueles assuntos que você já arrasta há muitas encarnações,
algo que você é muito vulnerável, vai ser mais difícil você dizer não. Se for um assunto que você já está conseguindo vencer ou que você já venceu, quando ele aparece na sua frente, nem é uma questão para você, não te acontece nada. Nós nos sentimos atraídos por tudo, não. Então nós precisamos investigar na nossa experiência cotidiana quais são os assuntos que são muito atraentes para mim, que me convocam muito. E eu preciso ser cuidadoso comigo. Esses assuntos que me convocam muito e que me arrastam para caminhos difíceis, estes eu preciso ter sobriedade. Eu preciso ser mais contido nesse lugar. Eu preciso ser mais cuidadoso comigo nesse lugar. Eu preciso dizer um pouco mais de não nesse lugar, mesmo com seu desejo dizendo, vai lá, vai, não custa, é só dessa vez então, só hoje é terrível para nós, né? Não, pizza só hoje. Então a gente vai dizendo pequenos sim para aquilo que você sabe que não é a única vez, mas a gente se auto-engana. A gente diz que é só agora, é só esse momento, a gente já sabe que não. Então, aquele relacionamento complicado que você sabe que encontrar com aquela pessoa te deixa mais mexido ainda, e ela já te disse com todas as letras que não, mas aí você aceita aquele café, você aceita aquele encontro, sai pior, sabe que vai sair pior, mas você vai. E por quê? Diz a Joana de Ângeles. Tem uma parte da nossa alma que ela utiliza o arquétipo da criança ferida do Jung, que é um ator que a Joana de Ângeles adora. E a gente, em vez de colocar o nosso adulto para dar conta, é a nossa criança que responde aquele convite. E aí no WhatsApp é rapidinho, né? A gente bota um joinha e vai para aquele lugar. Mas a nossa criança diz assim, não, dessa vez vai ser diferente. Porque a nossa criança, ela é idealista, como todas as crianças são. Nós temos, nessa parte mais vulnerável de nossa alma, não só essa idealização, nós temos também a rebeldia. Então, a gente, quando tem que seguir algum roteiro, ou temos que seguir alguma ordem, tem uma criança rebelde dentro de nós que diz, vou fazer do meu jeito, quando eu quiser, na hora que eu quiser, ninguém manda em mim. Então, essa criança rebelde que a gente tem. Então, veja, eu estou dando várias faces. Pode ser rebeldia, pode ser o idealismo, pode ser aquela parte da sua alma tão machucada que você já é congelado e indiferente. Então, aquela circunstância te pede para que você possa abrir-se afetivamente, mas as marcas que você tem de já ter se aberto estão ainda tão presentes que você não abre mais o seu coração. Então, quem está dirigindo a sua vida não é a sua parte adulta, não é a sua parte mais livre e aberta ao crescimento e ao desenvolvimento. Então, as feridas da nossa infância, eu a colocaria num dos 5 itens que Kardec elenca, quando ele diz que as nossas experiências sociais e culturais, elas influenciam no nosso livre-arbítrio, sim. As nossas experiências dolorosas de violência na infância, abusos ocorridos na infância, ambientes autoritários e tirânicos, abandonos, maus tratos, sofrimento de toda sorte. Isso influencia em muito a nossa liberdade de amar, a nossa liberdade de nos entregarmos à vida, a nossa liberdade de agir e de nos arriscar, a nossa liberdade de sonhar e concretizar os nossos sonhos. Tudo isso fica comprometido pelas feridas não curadas, que estão ali presentes, fazendo muita pressão e limite para o seu desenvolvimento. Então, vou dar um exemplo aqui de um trauma que alguém tenha passado, né? Vamos imaginar que você se esforçou muito no seu... Bem, um exemplo, viu, gente? Muito hipotético, eu vou dizer aqui. Vamos imaginar que você se esforçou muito no seu trabalho. Você se dedicou muito, você estudou, você fez o melhor que você podia, você passou horas, noites em claro, trabalhando naquele aspecto. Você se dedicou ao seu ambiente de trabalho bastante. E lá no seu trabalho houve uma transformação, uma reformulação, e você foi demitido sem explicação. Não precisamos mais dos seus serviços. E você
arrimo de família, com uma idade mais dos 45, não tem a mesma facilidade de conseguir um emprego, não tem nenhuma capacidade técnica, nenhum recurso imediato que você possa imediatamente começar a vender como autônomo. Nesse momento, uma sensação muito grande de desamparo te chega. Então, o nome disso é um trauma. Trauma é tudo aquilo que aparece inesperadamente, você não estava se preparando para aquilo, você leva um susto. Como é que fica o seu livre-arbítrio agora? Ele faz assim, ó. E aí a gente começa a pensar assim: bom, se todo o meu esforço, ao invés de me levar a um reconhecimento profissional, me levou para a demissão, então é o meu esforço que deve estar errado. Não devo me esforçar mais assim também, não. Aí a gente começa a dizer assim: ó, eu nunca mais vou ser tão legal assim como eu fui. Olha, eu nunca mais vou ser tão dedicado quando eu fui. Essas frases, quem está dizendo, você sabe quem está dizendo essas frases? Não é um espírito amadurecido, adulto. Quem está dizendo essas frases era essa nossa parte menor, essa nossa parte vulnerável, que a Joana de Ângeles chama de criança maltratada ou criança ferida. Porque quando a gente é criança, a gente tem essas frases categóricas, essas frases proféticas. Eu nunca mais. Então, eu retraio uma qualidade minha, do esforçado que eu sou, do dedicado que eu sou, do carismático que eu sou, e passa a ser uma pessoa endurecida no coração. Próximo emprego, se prepara. Daquele jeito, nunca mais. E aí, então, aquela liberdade de agir que era tão bacana, começa a ser uma liberdade restrita a esse medo de sofrer novamente. Porque para a alma é como se fosse assim: se eu me dedicar de novo, se eu me esforçar de novo, onde é que eu vou parar? No mesmo lugar que eu já parei? Nunca mais eu passo por isso. Mas ninguém vai me fazer de bobo, nunca mais mesmo. E isso parece uma esperteza danada, mas não. Porque você está agindo contra si. Porque você está guardando, retendo um talento seu, está enterrando um talento. E aí o que a doutrina vai dizer para a gente? Meu amigo, isso é uma prova, você não está entendendo. Isso é uma prova. Agora mesmo que você precisa ser esforçado e dedicado. Não é retirar a sua dedicação e seu esforço de cena porque você não foi bem sucedido. Você estava numa prova. E infelizmente as coisas não aconteceram como você queria. Então a doutrina fala uma coisa linda para nós, que é: a vida não é feita de resultado, não. A vida é feita de processos cujos resultados a gente só vai ver muitas reencarnações para frente. Quem educa filhos sabe do que eu estou falando. O que a gente investe nos filhos, os pais precisam estender o olhar para o horizonte, porque se você olhar para o aqui e agora, você não vai ter vontade mais de plantar. Porque seus filhos não vão dar resultados hoje. Claro que não. São espíritos milenares como você. Você também não deu resultados imediatos para os seus pais. Nós precisamos compreender que os resultados não são eles que dizem se um processo é válido ou não agora. Nós estamos plantando, estamos cuidando de plantinhas, de sementes para o amanhã. Talvez a gente nem esteja mais encarnado aqui quando os nossos filhos derem frutos. Então, a gente também precisa olhar para essa terra do nosso coração. Nós também estamos no nosso coração plantando muitas sementes. Não é agora, talvez, que a gente veja flores. Então, não é deixando de ser dedicado, cuidadoso, esforçado, amoroso, que você vai estar a salvo dos sofrimentos da vida. Claro que não, você ainda vai se decepcionar muito, porque a vida é assim. Ela também é feita de dores. Porque a vida acontece assim, com coisas que a gente planeja dá certo e com coisas que a gente planeja não dá. Assim que é a vida adulta. Mas se a gente ainda está paralisado nas decepções e nas coisas que não aconteceram como eu queria, e portanto o meu comportamento se fecha e eu guardo os meus talentos porque eu não quero mais sofrer, eu estou escolhendo a parte mais apertada da minha vida. E nesse lugar, apesar de sermos dotados de livre-arbítrio, a nossa capacidade de crescimento fica pequenininha. Por isso que vontade
Vontade e liberdade andam juntas. Aí o nosso querer para ser poder, ele precisa estar de volta na sua maior amplitude. Então, por isso, gente, vontade e desejo não é a mesma coisa. Se eu grudo vontade no desejo, ou seja, a minha vontade é grande, ela é enorme, a nossa vontade. Nosso desejo é pequenininho e temporário. Mas se eu grudar a vontade no desejo, a vontade encolhida no desejo, nós ficamos compulsivos. Desejou, fez. Desejou, fez. Tipo, desejou comprar, compra. Desejou comer, come. Desejou dormir, dorme. Se a gente ficar totalmente identificado com os nossos desejos, nos tomarmos apenas como ser desejantes, a nossa capacidade de sofrer fica muito sensível, a gente vai sofrer muito. E a nossa resiliência, a nossa capacidade de superar, a nossa capacidade de transpor fica cada vez menor, porque a gente não aguenta nada. Não aguenta a mínima frustração. E cada frustração que aparece, eu me fecho mais ainda. E vou ficando circunscrita a espaços de medo. Desenvolvemos transtornos, sofrimentos, criamos ansiedades, queremos um futuro que não vem, ficamos desanimados. Então, a doutrina vem dar essa notícia para a gente. Olha, era só uma prova. Você não tem que tirar 10. Mas não desiste. Porque é tentando, é fazendo, é indo que você vai se fortalecendo e conseguindo dar um passo diferente dos passos que você deu atrás. Então, a gente tem que descolar a nossa vontade do desejo. E o que opera essa distância entre a vontade e do desejo? É o pensamento. Então, o pensamento vai fazer assim, peraí, eu estou desejando isso aqui. Deixa eu pensar, para onde é que eu estou indo? Qual a minha vontade de qualidade? Qual é a minha qualidade de vontade? Para onde eu estou rumando a minha existência? Esse desejo combina com esse rumo que eu estou indo? Não, esse desejo não está combinando, então eu preciso dizer não para ele. Vou criar esforços aqui para poder me sentir cada vez mais fortalecido para resistir às tentações. Não é à toa que essa palavra está no Pai Nosso, né? Em que a gente pede no Pai Nosso para a gente conseguir, diante das tentações que a gente adora, senão não seriam tentações, para a gente poder dizer, agora não, agora nesse momento não, porque eu tenho um projeto para dar conta. E quantas vezes, depois que a gente diz não para o desejo, e a gente segue a nossa vontade de crescimento, quando a gente chega lá, a gente olha para trás e a gente fica tão orgulhoso de si. Nossa, consegui me vencer. Porque, gente, a maior guerra que a gente tem é interna, não é externa, não. Essa guerra interior entre as nossas criancices e a nossa vontade de sermos adultos consistentes, coerentes e amadurecidos, né? Então, a gente tem muita gente no mundo espiritual para nos ajudar, desde que a gente consiga cuidar dos nossos desejos. Há desejos que são positivos, no sentido de nos ajudar a construir a vida, e nos ajudam a dar conta do que a nossa vontade planeja. Então, a nossa vontade, gente, ela tem a ver com a nossa capacidade de sonhar. Os nossos sonhos de uma vida melhor, de uma pessoa melhor que a gente pode ser. Tudo isso está incluído no nosso planejamento espiritual. E, diga-se de passagem, que a nossa encarnação hoje, a gente só chegou aqui, nessa encarnação, aqui, enquanto espíritas que somos, nesse salão aqui, porque nós conseguimos vencer muitas tentações. Conseguimos vencer muitos arrastamentos, em que nós podemos gozar de um maior grau de livre-arbítrio e podemos escolher hoje estarmos aqui. Estamos aqui num ambiente seguro, por amor, por escolha, por decisão. Esse lugar, quando a gente alcança ele, aí a gente entende que querer é poder. Aí sim, querer é poder. Então, querer é poder desde que a gente esteja dedicado tenazmente e com muito amor a cuidar das nossas feridas morais. E para poder terminar, que já são 7h25,
Eu queria ler um trechinho do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo sobre a vontade, em que Leon Denis diz que a vontade é como um imã. E eu achei linda essa metáfora. Como um imã. Significa que se você está conectado com o propósito do viver, você atrai tudo que tem a ver com aquilo. Mas você também atrai tudo aquilo que testa o teu projeto. Testa para você firmar exatamente o que eu quero. Então a gente já pode ir treinando, né? Responder esses testes. Então, diz aqui o Leon Denis para a gente: a vós todos, que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho vos dizer, aspas aqui, não, parênteses, Leon Denis usa umas palavras fortes, né? E eu fiquei pensando, nossa, ele era francês, né? Por que tão forte? Eu fiquei aqui pensando, eu não perguntei para ele, que eu não tenho essa intimidade toda, mas eu fiquei pensando, quando a gente está em sofrimento, a gente sente assim. A gente sente esmagado mesmo. Quem olha de fora não acha que é isso tudo, mas a gente que está passando é. Então, Leon Denis conhece essa dor do coração quando está atravessando essas experiências difíceis. Aí ele diz uma coisa linda para a gente, ó. Não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentir ou despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós. Tipo assim, acredita em você, ó. Você tem força. Em vosso rejuvenescimento e em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Então, é um projeto. O projeto de Deus para nós é isso. Para vir a ser, basta que queira com energia e constância, que a gente não tem. Nós temos que conquistar isso. Tem dia que sim, nós somos assim, né? Dia sim, o outro não. Dia sim, o outro não. Ele está dizendo, olha, mas se você perseverar na constância, grande chance. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução das idades, vai se expandir e dará luz a vidas superiores. E todos conquistarão a magnífica individualidade que lhes está reservada. Dirigi vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez mais, maior e melhor. Olha, é bonito isso. Queira ser melhor, ele está dizendo. Queira. Se você não quiser isso, ninguém vai poder fazer isso no seu lugar. Só você pode querer. Se você quiser isso, de verdade, não é de mentirinha, de verdade, todo esforço que você fizer vai concorrer para isso, mas também não queira resultado imediato. Calma aí. Vamos devagar. Tudo tem seu tempo. Aguenta um pouco, sustenta. Você vai tentar, não vai conseguir na primeira, não vai conseguir na segunda, mas na terceira vai, né? Precisa entender que a vida é processo. Então, queira ser maior e melhor. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizar. Este é o segredo da força mental e da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiveres conquistado esse domínio sobre vós, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas que virão, nem as doenças, nem a morte. Então, olha que bonito. Ele não está dizendo que vai deixar de acontecer isso. A gente vai ter queda, vai ter tudo isso. Mas nós vamos parar de ter medo disso. E o nosso olhar vai ficar assim, bom, eu até posso cair, mas eu estou indo para lá. Então, tereis feito
do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Então, é o recado do Denis para a gente seguir em frente, para a gente continuar, para a gente perseverar. Estamos todos perseverando, né, minha gente? É isso. Muito obrigada.